Salve, Mits! Me conta aí, como é que vocês foram na rodada passada? Tava com o Gabigol? Tava com ele de capitão? Então conta pra gente, deixa nos comentários e vamos pra mais uma rodada. Sejam bem-vindos à rodada número 13. Rodada excelente para quem quer valorizar e para quem quer pontuar, mais excelente ainda, várias opções. Lembrando a vocês, a última pontuação a gente ficou com 78 pontos, uma pontuação ok, só que o que diferenciou, a gente não tava com o Gabigol de capitão, mas foco na regularidade, a gente continua no Nacional ali perto dos 10 mil, estamos no 13 mil, caímos um pouco, exatamente porque não tivemos o Gabigol de capitão. Mas fora isso, regularidade ok, a nossa estratégia deu certo. Se tivesse com o Gabigol de capitão, ia ser mitada daquelas top. Como eu falei pra vocês, no Nacional 13 mil, mas tá ok, rapaziada. Uma pontuação e uma colocação que tá ok pra gente. Tamo no foco, tamo na meta. Bota o manual debaixo do braço e vamos pra mais uma rodada. Galera, logo de cara, qual a dúvida da rodada? É o Gabigol? Não é. A dúvida da rodada é saber qual esquema tático usar. Muita gente, o pessoal lá do grupo do WhatsApp perguntando, e aí, qual esquema tático eu vou usar? Rapaziada, não tem certo e não tem errado. Tem o que você mais gosta. E eu mais gosto hoje do esquema sem lateral, porque aí você já usa um meio campo a mais, quem sabe dois se você for com 3-5-2. Então, eu vou falar algumas opções de laterais para vocês e depois vou mostrar o porquê eu vou preferir sem eles, tá? Mas quem quer ir com lateral, essas são as opções que eu vou mostrar para vocês que são unânimes na rodada. Felipe Jonatas é um excelente nome para a rodada. Felipe Jonatas pega o Atlético Goianiense em casa. Ele está desvalorizado, precisa de poucos pontos para começar a valorizar e tem um grande potencial de pontuação. Então, Felipe Jonatas, para quem vai com lateral, é praticamente unânime, não pode ir sem ele. Outro nome legal é o Massinho. Também está desvalorizado. Ele não jogou na passada, mas ele está desvalorizado. Pega o Internacional em casa e o Atlético Paranaense em casa tá uma máquina. Então, Massinho é excelente para a rodada. Outro nome que está bem desvalorizado e também tem grande potencial de pontuação é o Mariano do Atlético Mineiro. Ele é um jogador que está com a regularidade. Nessa última ele não foi bem, mas a gente consegue ver que nas rodadas passadas ele sempre deixava seus pontos. Tá uma ótima para a rodada. E para finalizar, os dois do Palmeiras, Marcos Rocha e Vinha. Vinha tá em dúvida porque está em negociação com a Roma. Então a gente tem que ficar de olho nas notícias. Se o Vinha jogar, quem sabe até eu posso mudar o esquema para lateral, porque eu gosto muito desse jogador para cartola. Pegou as dicas? Tem um mais baratinho aqui, pode ser esse Michel, mas eu não fugiria desses nomes que eu citei, tá? Mas como eu não quero os laterais, eu vou explicar por quê. Qual foi os nomes que eu citei? Vinha, Marcos Rocha. Eu quero um SG de Palmeiras, não quero dois. Se eu quero um SG de Palmeiras, o que é que eu posso fazer? Vim com Gustavo Gomes. Excelente, dispensa comentários. Pega um Fluminense e o Palmeiras está voando. A probabilidade de segurar o SG é enorme. Então, o Gustavo Gomes é um excelente nome para a rodada. E aí, eu já garanto um SG do Palmeiras. Então, o Gustavo Gomes é uma boa para a rodada. Temos Júnior Alonso, outro cara que está no meu time. Júnior Alonso, ele é um excelente para rodada e também é a opção de SG do Atlético Mineiro. Eu não quero dobrar o Atlético Mineiro, então eu quero uma opção de SG. Coloco um zagueiro e aí eu fico com a opção do Atlético Mineiro e uma do Palmeiras e evito aquela dobra, porque é muito difícil vocês sem o Gustavo Gomes, sem o Júnior Alonso e também e sem o Marcos Rocha ou e com outro lateral que não seja Marcos Rocha, ou Vinha ou Mariano. Então, eu pensando dessa forma, eu vou evitar os laterais, vou pegar o SG dos times que os laterais seriam prioridades e ainda vou ficar com a opção de meio campo a mais. Por isso que eu tô com essa estratégia. Tá, tirando esses dois zagueiros, quais seriam outras boas opções? Thiago Heleno, Pedro Henrique são excelentes opções para rodada com potencial de SG. E aí segue aquele mesmo esquema do Massinho. Quem gostaria de ter o Massinho como SG por causa do Atlético Paranaense, que pode não tomar gol, tem aí os zagueiros Thiago Heleno e Pedro Henrique. Eu preferi o Pedro Henrique, tá? Eu gosto mais dele, apesar de que a média do Thiago Heleno tá um pouco maior. Outro zagueiro excelente, excelente para a rodada é o Pedro Jeromel. Ele tá mitou nas últimas duas rodadas, tá voltando a ser o Jeromel que a gente conhece. Pega o América Mineiro em casa e o América Mineiro com bastante dificuldade de marcar gols. Então, Jeromel também é a minha terceira opção. Tá no meu time e não tem como ficar de fora. Ah, mas tá valorizado.
Exatamente. Mas como essa rodada é uma rodada bem desvalorizada, que a gente tende a valorizar, Jeromel não vai fazer grandes diferenças no final, tá? E aí temos outras opções. O João Vitor e o Gil. Pega o Cuiabá fora de casa. Tudo bem que eles não são unânimes, mas são boas opções para a rodada. O João Vitor eu prefiro do que o Gil. Tá jogando mais bola, tá marcando mais. Temos também o Renan. Ele não tá provável aqui, mas ele é dúvida para a rodada. Mas Renan, se o Vinha jogar, ele pode fazer aquela lateral esquerda do Palmeiras e ele tá dando conta do recado, tá jogando muito bem. Então, Renan é um excelente para a rodada também. Gabriel Lacerda tá deixando seus pontinhos, tá vindo de uma regularidade nos últimos jogos. É uma boa opção para quem tá sem cartoleta, porque é uma rodada cara, né? Temos o Hulk, temos o Marinho, o próprio Gabigol, os meios-campos também com cartoletas muito elevadas. Então, para quem quer uma opção mais baratinha, tem até o Juan, zagueiro do Grêmio, que vai entrar no lugar do Kahneman, e ele é um zagueiro bom. Então, Juan do Grêmio, Gabriel Lacerda, e muitos estão indo até pro Kaique, tá? Eu não gosto tanto do Kaique, ele não é um jogador que me agradou. Eu preferia colocar o Juan. Mesmo que tivesse que gerar mal e dobrar, é uma boa aposta, tá? Então, pegaram aí a visão da minha zaga nessa rodada, né? Eu não quero lateral, apesar de que se o Vina jogar, eu posso até cogitar trocar o Gustavo Gomes pelo Vinha e com outro zagueiro que me agrada, outro lateral que me agrada. Goleiro, galera, é uma rodada muito cara, então priorize os goleiros mais baratos, porque estão dando conta do recado. Não vale a pena investir suas cartoletas em um goleiro que seja tão caro, tá? Tem ótimas opções de goleiros baratos abaixo de 6 cartoletas. Começando pelo Caviciola, é uma opção boa, pega o Grêmio, a gente sabe que o Grêmio tá mitando goleiros, porém o Grêmio deu uma melhorada, então ele não fica na minha lista de unanimidades. Para mim, Chapecó, Carné e João Paulo são os goleiros que eu mais gosto nessa rodada. Eu vou ficar com o Marcelo Carné porque eu já tô com o Jeromel e eu não quero dobrar, mas eu posso fazer essa troca a qualquer momento no decorrer do fechamento da rodada, porque o Gabriel Chapecó tá com média 7 e ele tá vindo só com mitada. Mas o Marcelo Carné tem um grande potencial de SG e eu confio no Juventude dentro de casa, principalmente contra um time que eu acredito que o Chapecoense hoje é inferior ao Juventude. Vamos confiar no Marcelo Carné. Ele é um goleiro também que deixa sempre seus pontos, está vindo bem regular. Então, é um ótimo goleiro para rodada. João Paulo pega o Atlético Goianiense em casa, é um goleiro que é de cartola, a gente já conhece ele desde o ano passado. E temos também o Bento, uma opção bem mais barata, 2,88 cartoletas, pega o Inter em casa. Quem não tá com o Massinho, nem com o Pedro Henrique, nem com o Thiago Helena, é uma boa e com o Bento, tá? Tá bem baratinho. Eu vou preferir o Marcelo Carné nessa, tá? E agora aqui é que tá a dúvida. Vamos logo pro ataque, e o ataque eu já digo para vocês, poucas ideias. Se Hulk ficar dúvida, ele já tem que estar no seu time. Então, o Hulk não tem como deixar de fora. O homem tá mitando demais. Marinho, Gabigol são outras opções. E aqui é que tá a dúvida. Eu dificilmente quero ir sem Marinho, tá? Eu não quero ir sem Marinho. Então, Hulk e Marinho estão carimbados no meu time. Eu não vou deixar. Marinho, a regularidade dele, a menor pontuação dele foi 4,40, que foi a rodada passada. É um jogador que sempre vai deixar seus pontos. Se fizer gol, ele mita. Então, essas são as duas unanimidades para mim. Gabigol. Galera, é o Gabigol. A gente viu, tava precisando de 25 para valorizar. Ele foi lá e fez. Só que dessa, ele precisa 20 ainda. Eu não sei se o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar. Tava até brincando com os meninos no grupo do WhatsApp. Inclusive, você pode entrar acessando o link que tá na descrição e trocar ideia com a gente lá durante toda a rodada, durante os jogos, tá? Então, seja muito bem-vindo ao grupo e a gente consegue trocar ideia e eu mando também o meu time pessoal no grupo. Então, Gabigol, uma ótima opção. Matheus Peixoto. Galera, o cara tá desvalorizado e em casa a média dele é absurda. Então, Matheus Peixoto é um excelente nome para a rodada. Vale muito, muito a pena ir com Matheus Peixoto. Outros nomes. Galera, sinceramente, eu não fugiria disso não. Guarda uma cartoletinha pro ataque. Hulk, Marinho, Gabigol, Matheus Peixoto. Se você for além disso, você vai estar arriscando muito. Então, eu não fugiria. Bota um zagueiro mais barato, bota um lateral mais barato,
Bota os meio campos mais baratos que eu vou mostrar pra vocês, mas vai com esse ataque aqui. Hulk, Gabigol, Marinho ou Matheus Peixoto. Ou você vai com Hulk, Marinho, e em vez de ir com outro atacante aqui que é duvidoso pra rodada, você coloca uma quinta opção no meio campo. É o que talvez eu faça. Mas vamos verificar aqui como é que vai ficar esse meio campo. Primeira coisa, quando você chega no meio campo é Gustavo Scarpa e Arrascaeta. Não tem como deixar de fora. E não preciso nem dizer porquê. A média deles falam por si só. Gustavo Scarpa tá voando, sempre participando de gols. Jogou só meio tempo na rodada passada. Entrou e fez sua participação em gol. Fez 7 pontos. Arrascaeta também não fez gol, deu assistência, mas fez 9 pontos. Então, esses caras não tem como deixar de fora. Mesmo que eu acho o jogo do Flamengo muito difícil contra o São Paulo. O Miranda volta, o Arboleda tá jogando bem, Bruno Alves tá jogando. E ainda tem o Luan. Então o São Paulo, parte defensiva, pelo menos vai completa. Então dificulta o jogo do Flamengo, que já tem naturalmente dificuldade de enfrentar o São Paulo. Então muito cuidado. O Gabigol está muito valorizado. Talvez esse seja o motivo de eu não colocar ele. Vamos ver. Outros nomes para a rodada. Pikachu, tá? Mas eu prefiro o Ederson para essa rodada. Os dois estão desvalorizados, precisam de poucos pontos, mas Ederson também não tem como sair do meu time. Eu gosto muito desse jogador. Ele finaliza, ele desarma e ele participa de gols. É muito difícil eu ficar sem o Ederson nessa rodada. Outras opções. O próprio Rafael Veiga, a dobra do Palmeiras. A gente sabe que funciona muito bem. Então Rafael Veiga é um excelente nome para a rodada. Nacho Fernandes está voltando de lesão. Se for provável, é um nome excelente. Só cuidado com o Nacho, porque ele precisa de 9 para valorizar, tá? Não sei se ele é um jogador, se participar de gols, se não participar, vai garantir seus 9 pontos. Então, quem está um pouco preocupado com valorização, ele é um jogador que está valorizado. Fernando Sobral e Lima, eu prefiro 1000 vezes o Lima para esse ano. Quem diria, né? Fernando Sobral no passado destruía e Lima esse ano está sendo unânime em quase todas as rodadas. Muito difícil ir sem o Lima também. O que é que acontece? Temos aqui o Terans. Terans está bem desvalorizado e em casa o homem é monstro. David Terans, né? Ele tem uma pontuação média em casa excelente. É um nome bom para a rodada. O que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar colocando um Lima e aí vai sobrar uma vaga. A gente tá vendo aqui que sobra uma vaga. Vamos escolher o técnico e a gente vê o que a gente faz com essa última vaga. Se a gente coloca um quinto homem no meio ou coloca o terceiro atacante, tá? Técnico para rodada, eu vou querer o Filipão, mas tem outros nomes legais, tá? Tem o Marquinhos Santos, o Fernando Diniz é uma boa e o Luiz Felipe Scolari. Mas você só vai falar esses técnicos? Por enquanto sim, porque eles são técnicos baratos. Então, como a rodada tá cara, eu não vou citar esses nomes aqui pro meu time. Mas para você que tá sem problemas com cartoleta, Renato Gaúcho é uma boa, apesar de ser mais difícil o jogo e tá bem valorizado. Abel Ferreira é um excelente para rodada. Pega o Fluminense e o Abel Ferreira tá mitando todas as rodadas. O Cuca é uma boa e o Antônio Oliveira. Então ficaria com esses nomes, mas eu indico você aí com o Luiz Felipe Scolari, o Filipão, ou o Marquinhos Santos. São nomes que são baratos e vai te fazer uma pontuação ok. Então vamos lá. Essa última vaga, vamos fazer uma análise mais completa. Gabigol, o jogo é difícil, bem mais difícil que o do Bahia. Então, ele pega o Miranda, pega o Luan ali, marcando ele, vai ter mais dificuldade. E o Flamengo não vai ter tanto espaço quanto teve contra o Bahia. E o Matheus Peixoto é um nome que ele sempre tá deixando seus pontinhos, principalmente em casa. Cara, é difícil ser Matheus Peixoto. E aí, o que é que a gente poderia fazer também, no lugar do Matheus Peixoto, a gente colocar um quinto homem no meio. E aí, esse quinto homem podia ser ou o Nacho ou o David Terence. E aí, fica a escolha de vocês qual a melhor opção usar. Eu hoje vou preferir o Terence ou o Nacho. Por enquanto eu vou ficar com o Terence, tá? E o capitão não tem como não ser o Hulk. Então o time ele ficou mais ou menos assim, o 3-5-2, mas você pode ir com 3-4-3, com 4-4-2, o que é melhor te agradar. Você pega essa base desse time, desses nomes que eu falei e monta seu time, tá legal? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. Tô há muitos anos no Cartola, mas pouco tempo no YouTube. Então, sua ajuda é fundamental para o crescimento do canal e eu continuar dando dicas para vocês. E não se esqueça,
siga o nosso Instagram, entra no grupo do WhatsApp que lá a gente vai trocar umas ideias. Valeu? Fechou!